Continuamos o nosso programa de hoje. Estamos conversando com a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professora Fátima Raquel. A gente conversa com ela sobre as aulas virtuais durante esse período de pandemia e também ações da UERN em relação à Covid-19, todo esse momento de dificuldade que a sociedade moçoroense norte-riograndense passa. Para você participar, pode mandar sua pergunta para ela ou falar sobre qualquer outro assunto com a gente pelas nossas redes sociais que estão aí na tela para você. Vamos falar agora de decreto. Ontem, em entrevista aqui no cenário político, o prefeito Alisson Bezerra disse que iria analisar o novo decreto do governo do estado. Hoje ele conversou com o nosso jornalismo e, apesar de não concordar com todos os pontos do decreto estadual, diz que vai aderir à medida e promete atuar com fiscalização pelos próximos dias. O novo decreto terá validade a partir do dia 20 de março até 2 de abril. E dessa vez as medidas são mais restritivas se comparadas ao toque de recolher. De acordo com o documento, somente atividades consideradas essenciais devem permanecer funcionando. Hoje, pela manhã, em entrevista à programação da TCM, o prefeito Alisson Bezerra falou sobre o assunto. Nós apresentamos uma série de medidas, de ideias, de sugestões ao governo do estado no tocante à edição de um novo decreto. Eu apresentei, a FEMUR, a Federação dos Municípios, também apresentou uma série de medidas. Infelizmente, nenhuma dessas medidas foi de fato atendidas pelo governo. Então, o decreto ele é impositivo, ele não recomenda aos municípios, ele exige que os municípios apliquem, né? Então, o que eu posso deixar aqui de forma muito clara, que o município de Mossoró, de fato, vai obedecer essa legislação, é uma lei, é uma imposição de fato, e porque existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal em todo o país que vale aquele decreto mais restritivo. Então, a gente pode até não concordar, como eu, por exemplo, acredito que existiam outras alternativas, outras ideias nesse momento, mas a gente tem realmente que fazer essa aplicação. De acordo com a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, a prefeitura deve seguir com fiscalização para garantir o cumprimento desse decreto. Se o decreto mais restritivo está em pauta, é ele quem vale. Então, nós do município só temos que apoiá-lo. Então, nós seguimos com as fiscalizações da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, e cada cidadão deve ser fiscal desse decreto, para que a gente consiga passar o mais rápido possível por essa situação. Diante da atual situação, UTIs superlotadas, pessoas à espera em filas por uma vaga, isso se tratando da situação de todo o estado do Rio Grande do Norte, não somente em Mossoró, o pedido é de reforço, para que cada um possa fazer a sua parte e continuar mantendo todas as medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19. Eu quero aproveitar um momento como esse para pedir à população conscientização, né? O uso de máscara, evitar aglomerações, né? O momento é muito crítico, exige de nós muita atenção, muito cuidado, né? Os leitos de UTI todos estão lotados. A gente abre 2, abre 5 leitos, vai abrindo mais 10 leitos, mas infelizmente lota tudo novamente. Hoje nós temos todos os 70 leitos de UTI de Mossoró completamente lotados. No estado todo uma fila enorme. Aqui em Mossoró a gente está fazendo o possível para não deixar ninguém necessitar e morrer, ninguém está fazendo o máximo. A gente pede toda a atenção da população nesse momento crítico que a gente está vivendo. Agora, no tocante ao decreto, ele é impositivo, ele é muito claro, ele é muito direto. Tem o STF, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, que também participou da recomendação do tocante a esse decreto. É uma determinação realmente, né, Volus? Não tem que analisar. Apesar de o prefeito ter deixado claro que ele não concorda com as medidas, mas tem que seguir, pelo menos nesses próximos 14 dias. E principalmente a fiscalização funcionar, né? Porque durante essas 2 últimas semanas em que vigora o decreto do toque de recolher, muita coisa não era obedecida. Muitos horários e muitos estabelecimentos estavam acima desse limite, funcionando acima desse horário, além de não seguir os protocolos. Então, é importante realmente que haja a fiscalização. Pois é, Carol, fiscalização é importante, a consciência das pessoas é necessário e a gente observa este momento como sendo um momento crítico no estado do Rio Grande do Norte, né? A gente torce para que os prefeitos dos municípios, as prefeitas possam sim
agir com os seus munícipes, né, da forma mais clara possível. O que está acontecendo no nosso estado, né, com 140 pessoas em busca de um leito de UTI que não tem, né? Aqui na nossa região, 98% dos leitos de UTI ocupados, a gente observando cada vez mais, né, a doença se espalhando pelo país. Então, são medidas que são duras realmente, né, mas a gente espera que elas possam trazer algum tipo de tranquilidade, né, daqui a pelo menos 14 dias. Se isso acontecer, vai ter valido a pena. Aí a gente espera que o governo federal possa aprovar auxílio emergencial, a gente espera que o governo do estado possa chegar junto também de empresários do que trabalha, né, com o turismo. A gente sabe que a agência de fomento disponibilizou aí cerca de 10 milhões de reais como crédito, né, para pequenos e microempresários. Então, tudo isso a gente espera que funcione para que o pequeno comerciante ele não fique com tantos prejuízos como a gente tem observado nesses últimos anos. Últimos meses, desculpa. Nesses últimos meses. Pois é, na semana passada, quando esteve aqui, o secretário Mineiro, Fernando Mineiro, ele falou dessas ações aí da Agência de Fomento e também de outras ações de auxílio econômico por parte do governo do estado, Vonúvio. Importante realmente. Vamos voltar à nossa conversa com a reitora da UERN, Fátima Raquel. Professora, existe alguma parceria com o poder público municipal da universidade em relação ao combate à Covid-19, no sentido de profissionais, de pesquisa, de projetos de extensão ou algo neste sentido? Carol, temos sim. Ao longo desse contexto da pandemia, nós temos feito inúmeras parcerias na perspectiva de tentar desenvolver ações que atendam aos municípios, aos diferentes municípios no qual a universidade está presente, né? E essas ações são muito fortemente voltadas para as ações educativas da comunidade, na perspectiva de se combater as fake news, bem como também ações assistenciais, a partir do nosso corpo técnico, nosso corpo de docentes, nosso corpo de discentes, tanto é que participamos de ações voltadas a divulgação de comunicações através de carros de som. Fizemos inúmeras atividades junto com o município, com os municípios, na perspectiva de combate a tanto fake news como ações específicas da pandemia. Quais foram as medidas tomadas para que as aulas virtuais elas pudessem acontecer da melhor forma possível, prestando assistência tanto ao estudante quanto aos professores? Vonúvio, não consegui lhe ouvir direito. Quais as medidas adotadas pela universidade para assistência aos alunos, né, nas condições para que eles possam assistir às aulas virtuais, como também os professores? Desde o início da pandemia, antes mesmo, a UERN, desde a primeira gestão de Pedro e Aldo e agora na gestão Pedro e Raquel, nós sempre entendemos que a universidade, ela acolhe fortemente alunos oriundos de escola pública. Então, desde que entramos na universidade, uma proposta de lei, uma rotina para a gente foi tentar potencializar a assistência estudantil na nossa universidade para poder acolher e manter esse discente no espaço da universidade para que ele possa entrar e sair. Então, implantamos e incrementamos muito ao longo desses quase 8 anos de gestão o quantitativo de bolsas voltadas para assistência estudantil. Desde o início da pandemia, entendendo que nesse contexto, nosso aluno oriundo de escola pública cotista, ele tinha extrema dificuldade de ter acesso a tecnologias adequadas, de ter acesso a uma boa internet, para que pudesse assistir suas aulas no espaço da sua casa. Nós, conjuntamente com o governo do estado, a partir de recursos oriundos do FECOP, implantamos no primeiro semestre um auxílio inclusão digital,
no valor de R$1.000, ofertando 1.000 bolsas para os alunos, no caso, no semestre 2020.1. Nesse semestre agora, 2020.2, como é um semestre de uma entrada menor, nós ofertamos mais 500 bolsas no mesmo valor para que o aluno pudesse ter acesso ou à internet, ou a um smartphone, ou um tablet, e, consequentemente, poder participar das atividades acadêmicas com mais segurança, com melhor recurso, e estamos atentos, continuamente avaliando as demandas que nos chegam para pensarmos novas estratégias para que nosso aluno realmente possa permanecer na universidade. Neste período, em relação aos professores e servidores, como é que está funcionando essa relação entre a universidade e estes trabalhadores? Nosso maior objetivo é garantir a segurança da nossa comunidade, por isso implantamos o trabalho remoto, né? Depois de ajustarmos internamente os processos, né, transformamos todos os nossos processos que ainda eram físicos em processos virtuais, para que a nossa comunidade de técnicos e de docentes tivesse tanto a garantia das ações da universidade, como também a garantia da sua segurança, por não estar transitando em grande quantidade no espaço da universidade. Além disso, por entendermos que esse formato remoto é um formato novo, ao início da pandemia, um formato novo para todo mundo, estabelecemos, desenvolvemos inúmeras capacitações técnicas em todas as esferas, tanto nas esferas relacionadas às atividades acadêmicas, para o professor ter capacidade de bem usar o Google Classroom, saber como montar suas aulas, saber como trabalhar de forma síncrona e assíncrona, como trabalhar o seu diário virtual, né? Então, realizamos isso ao longo desse ano, bem como também trabalhamos com os nossos técnicos na perspectiva de melhorar o trato dele com esse formato virtual, com as questões relacionadas ao trabalho virtual. Então, desde o início, já capacitamos mais de 3.000, já fizemos ações para mais de 3.000 servidores, entre docentes e técnicos, além de também ter hoje uma plataforma, o RN Conecta, né, onde todas essas ações estão linkadas, e muitas ações foram feitas também para o nosso alunado. Nosso alunado estava acostumado com o ensino presencial, então também teve que se apropriar para que bem pudesse vivenciar os seus semestres remotos e tirar o melhor proveito das disciplinas que estavam sendo ofertadas e estavam sendo cumpridas por cada um dos nossos alunos. Heitora, a universidade tem contribuído cientificamente com prefeituras aqui do estado do Rio Grande do Norte, prefeituras aqui mais próximas ao campus central, né, aqui no oeste do estado. Existe algum tipo de colaboração nesse sentido? À medida que as demandas chegam, né, nós temos contribuído fortemente com as prefeituras no entorno da nossa universidade, nos municípios onde a nossa universidade está inserida, mas temos sim, né, a partir das demandas dos diferentes municípios, atuado não apenas nesse contexto da pandemia, mas também ofertando os diferentes serviços que a nossa universidade tem competência técnica, tem competência didática, tem competência pedagógica para trabalhar. Então, desde capacitações, a serviços de auditoria, a ações de planejamento, estamos trabalhando com os diferentes municípios na perspectiva de contribuir para a gestão de cada um desses espaços. Em relação à estruturação dos campi da UERN, nesse período de pandemia, como é que está esse trabalho? Como é que está essa questão? Já que as aulas não estão sendo presenciais, a maioria das atividades não está acontecendo presencialmente nos locais físicos da universidade. Carol, o ano de 2020 foi um ano extremamente difícil para todos, né? Primeiro foi um ano de adaptação. Nós todos estávamos acostumados a viver o espaço físico, né? Viver as atividades de forma presencial, processos físicos, né? Com papel mesmo, e
tivemos que nos reorganizar para esse formato remoto. Então, esse foi um primeiro grande movimento que a universidade fez para se organizar para viver esse momento remoto e viver com competência, fazendo com que seus processos fluíssem, fazendo com que toda a sua comunidade tivesse e vivesse a transparência que temos vivenciado ao longo dessas gestões na nossa universidade. Para além disso, os espaços em específico da saúde, que têm atividades presenciais, que desde o começo a gente tem dialogado, garantido a segurança da nossa comunidade. Então, para fazer isso, além dos insumos, além dos EPIs necessários, equipamentos de proteção individual, nós também estamos realizando diferentes estruturações físicas nesses espaços, como já disse, para garantir que nossa comunidade tenha segurança de transitar na nossa universidade, tanto na estruturação física, como na existência de equipamentos de proteção individual. E nisso, Estado e municípios têm sido extremamente parceiros da universidade, vendo esse espaço como um espaço de troca, né, onde cada um oferta um pouco, né, do que tem. Além disso, temos feito, ao longo dos últimos anos de gestão, busca por emendas, busca por orçamento do nosso Estado, para garantir que pudéssemos, né, realizar as alterações infraestruturais que a nossa universidade precisa. Então, estamos com vários processos deslanchados, processos licitatórios, na perspectiva de melhorar esses espaços físicos da nossa instituição. Muito ainda há de ser feito, mas estamos caminhando. No próximo bloco nós continuamos. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.